Bom dia a todos, vamos dar início. 75º dia da quarentena espiritual, hoje, segunda-feira, uma nova semana, 15 de junho de 2020. Símbolos da fé reformada, confissão belga, hoje artigo 10º. Vamos dar início orando a Deus. Pai, fala aos nossos corações nesse dia, cuidando do nosso ser, endireitando a nossa vida, guiando os nossos corações para que andemos de forma agradável diante do Senhor, preparando os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz nesse momento. Abençoando as famílias que estão ouvindo, participando conosco, que o Senhor também renove sobre elas a fé, a esperança. As bênçãos do Senhor recaiam sobre todos nós. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, quão pecador nós somos, mas gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, nos trazendo grande salvação, a redenção para as nossas vidas. Nós oramos e louvamos ao Senhor nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. 10º artigo, antes um versículo para nós pensarmos, esse versículo trazido pela confissão belga, tá? Vou colocar aí para depois nós pensarmos sobre ele. Eis que o Senhor Deus virá. Opa, Senhor Deus? Quem que virá? Com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Então, o galardão, o domínio está nos braços desse Senhor Deus, que é Deus. E quem virá? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho, Jesus. Portanto, ele é Deus. É um dos inúmeros versículos que revelam que Jesus é Deus. E esse é o tema do artigo 10º. Tá? Agora falando especificamente, não mais o 9º que atestava as Sagradas Escrituras testemunhando sobre a Trindade, mas agora especificamente falando que Jesus Cristo é Deus. Tá? Diz lá o artigo 10º da confissão belga. Cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado no sentido de encarnado, tá? Desde a eternidade, não gerado por criado, mas da mesma essência que vem do Pai. Ele não foi feito, nem criado, veja, tá aí, pois assim ele seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai. Aquilo que nós já vimos também, a ontologia, a essência de Deus, é igual. Coeterno, junto com o Pai eterno. Né? O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, conforme Hebreus 1:3. Igual a ele em tudo, conforme João 5:18. Eliette, lê para nós Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, quem é a expressão exata do ser de Deus? Jesus. O autor de Hebreus está falando. E ele participou da criação, diz aí também. Mas ele também salvou, diz aí também. Então, é muito claro, né, para nós. João 5:18, pode ler. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus não aceitavam, porque Jesus não só dizia que era o Filho de Deus, mas o próprio Deus. Como assim? É incompreensível isso, e você não pode ser o Filho de Deus, porque eles queriam de uma linhagem real, enfim, não que Jesus não fosse, mas não filho de um carpinteiro, né? Eles queriam alguém que viesse lá descendo as escadas do palácio, mas Jesus é Deus. Aqui, João 5:18, mais um texto, hein? Continuando, ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. João 8:58.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse versículo é fantástico, porque se você olhar na sua Bíblia, esse eu sou dos 5, João 8, 58, veja como ele está escrito aí. Tudo maiúsculo, referência ao nome de Deus. Jeová, como eles chamam aí, e está certo falar que Jeová é o nome de Deus também, porque Jeová é a tradução para a língua portuguesa de Yahvé, que é o tetragrama, que são 4 letrinhas hebraicas que falam do nome de Deus, mas que é, na verdade, a conjugação do verbo ser, tá? Na primeira pessoa do singular, eu sou. Tá? Então, eu sou. Quem é Deus? Ele se declarou para Moisés: eu sou. Diga lá ao povo que eu sou. Não é um nome como nós costumamos ter aí, né? Eliette, Paulo, Letícia. O nome de Deus não poderia ter um nome como o de um ser humano dado. O eu sou o tempo todo. Eu sou desde a eternidade, eternidade. Jesus cunha para ele esse termo. Eu sou, dizia Jesus. Então, mais uma confirmação aí que Jesus é Deus. Então, ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. O eu sou. Como os seguintes testemunhos nos ensinam, ao serem comparados uns com os outros. E aí a confissão belga faz comparação. Por exemplo, Moisés não diz, porque ele é o autor do Pentateuco, né, o escritor, melhor dizendo, Moisés não diz que Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pois o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, o qual ele chama de Deus também, em João 1, de 1 a 3. Então você vai perceber que na Bíblia, o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento nessa questão de que Jesus é Deus. Aquilo que é dito sobre Deus pelos profetas no Antigo Testamento é dito também por Jesus e pelos apóstolos aqui no Novo, mas para a pessoa de Jesus, como ele sendo o próprio Deus. Tá? Então a Bíblia se harmoniza com isso. O apóstolo diz que Deus fez o universo por seu Filho, Hebreus 1, versículos 2 e 7. O que diz lá, Eliette? Hebreus 1, 2 e 7. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus fez o universo, hein? Versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Só isso? Sim. Mas acerca do Filho, esse é o 8. O 8, então. O teu trono, ó Deus, Isso. é para todo sempre. Isso, o teu trono, olha, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Isso é dito aos Hebreus, e também Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, está lá em 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Todas as coisas são por meio dele, Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Continuando, o artigo 10. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado Deus, o Verbo, o Filho, em Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por Ele mesmo. Então, o Deus Filho estava lá na criação porque Ele é Deus. Continuando, o profeta Miqueias, portanto, diz, aí já está o texto, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando sobre aquele que haveria de vir. E a carta aos Hebreus testemunha isso também. Capítulo 7, versículo 3. Ele não teve princípio de dias, nem de existência. Veja, de novo, o Antigo Testamento sendo harmonizado com o Novo confirmando aquilo que se dizia sobre o Messias, por exemplo, agora sobre a eternidade. Assim, diz o texto, o artigo 10, ele é o verdadeiro, eterno Deus, o Todo-Poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos.
Tá? Olha que declaração bonita do artigo 10 da Confissão Belga de que Jesus Cristo é Deus. Vamos refletir um pouquinho agora sobre isso. Está muito claro para nós que Jesus é Deus, o Deus Filho, né? Porque e eu coloco assim, porque se diante de tantas evidências, desde antes de ontem nós estamos lendo e falando sobre isso, mostrando um monte de texto que declara assim de forma tão explícita, né, que Jesus é Deus, que existe a Trindade. Por que se diante de tantas evidências, ainda assim existem pessoas que pensam diferentemente sobre o mesmo assunto? Já parou para pensar sobre isso? Como o fato de Jesus ser Deus. Eles pensam diferente, Jesus não é Deus. Duas situações, poderia ter mais aqui, quem sabe você pode elencar mais que duas. Eu pensei em duas, com textos bíblicos, é claro. Ou porque são agentes de Satanás, que existem pessoas que se levantam mesmo contra a igreja, sabendo da verdade, mas são instrumentos de Satanás para provocar, para irritar, para oprimir a igreja. Segundo a Tessalonicenses 2,4 diz o quê? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não, falando sobre o anticristo, aí, sobre o falso profeta, sobre os instrumentos de Satanás, que se opõem a tudo que se chama Deus. Existem pessoas assim. Tá? Então, mesmo que esteja lá escrito, e hoje é muito fácil nós entendermos isso, né? Porque politicamente, por exemplo, existem dois lados, os dois estão certos. E mesmo que um faça errado, ele está certo. E se o outro também fizer errado, ele está certo e pronto, acabou na opinião daqueles que o seguem. É mais ou menos assim que acontece, mesmo sabendo que a Bíblia está correta, as pessoas se levantam contra Deus, para se opor contra Deus, porque são instrumentos de Satanás. Mas também, ou porque não receberam fé legítima para crer. Tá? 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não fique triste, porque às vezes há alguma coisa tão clara para você e não para outro. Talvez ele não seja um agente de Satanás declarado. Talvez ele venha a receber a graça, a fé ainda e venha a ser convertido. Mas por enquanto ele é aquilo que Paulo chama de homem natural. Aquele que não é espiritual ainda. Paulo chama de natural a natureza caída em pecado. Então ele não consegue entender. Está claro. Que cor que é a parede? É verde. A pessoa fala, é rosa. Você fala, não é possível. Mano, eu estou olhando rosa. Aliás, tem um tênis aí que soltaram outro dia aí, que uns veem rosa, outros veem azul e cinza, um negócio assim. Pois o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque são ocultadas a ele. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Então, é por isso que textos tão legítimos, tão claros nas Escrituras, são tão contestados e as pessoas têm opiniões tão diferentes. Mas existe uma só, aquela que é a verdade e que nós só compreendemos também pela fé que foi implantada em nós, porque nós não temos mérito algum. Tudo vem de Deus, tá bom? Tudo vem de Deus, porque não há Deus como o nosso maior, melhor, que criou todas as coisas. Não há Deus melhor.
Juliette não ia aguentar. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, agradecidos pelo Teu amor, Pai, pelo Teu sustento, agradecidos porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Deus, e nós podemos confiar, ó Pai, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Agradecemos pela nossa igreja, agradecemos pelas nossas famílias, e estamos certos, ó Deus, de que o Senhor tem preparado algo muito melhor para as nossas vidas, ó Pai, e tem trabalhado nos nossos corações nesses dias, ó Deus. Somos gratos por isso também. Te agradecemos hoje em especial pela vida da Letícia, Pai, a filha do Cláudio e da Solange. Que o Senhor, ó Pai, esteja com ela, Pai, desde pequena, para que ela possa crescer, ó Pai, aprendendo de Ti, Pai, e Te amando, Deus, Te servindo, Deus, tendo a alegria de estar na Tua casa, Deus. Fica conosco, ó Deus, fica com a Tua igreja, ó Pai, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, recebi as respostas aí do Deuteronômio, capítulo 6, né, de 1 a 25. Todo mundo achou muito fácil, então eu compliquei um pouquinho agora, né? Eu vou vendo a resposta dos irmãos aí. Bom, vamos lá, um exercício agora. Pergunta 10. Tira a foto aí, hein? Tira a foto. Quem está participando. Associe os seguintes textos, é digitado, é textos, que devem estar em harmonia. Então, nós falamos muito dessa harmonia do Antigo e do Novo Testamento para mostrar que Jesus é Deus. E eu coloquei, então, fora de ordem. Não pensa que o primeiro aqui é o primeiro aqui, que você seria muito fácil, né? Então, eu inverti a ordem. Mas tem 12 textos aqui em cima do Antigo Testamento. E tem 12 textos aqui embaixo do Novo Testamento. Então você vai associar. Um vai dizer que Jesus é Salvador no Novo Testamento. E no Antigo Testamento vai dizer que Deus é Salvador. Então você vai unir. Tá? Deus é a rocha. Aí no Novo Testamento Jesus é a rocha. Para mostrar que são Deus. É o mesmo Deus. Deu para entender? Ok? É um do Antigo para um do Novo. Isso. Um vai estar em harmonia exata do Antigo com o Novo. Deus te abençoe. São só 12 formas de nós... não, mas são 12 formas de nós mostrarmos que Jesus é Deus. Deus te abençoe. Amém.